Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé, amém? Para nós realizarmos a leitura da palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 10. Isaías, capítulo 10. Deus tem uma palavra poderosa liberada para a tua vida nesta manhã, meu irmão. Isaías, capítulo de número 10, e o verso de número 27. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mais uma vez. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Querido eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra poderosa, ó Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra venha edificar os teus servos que aqui estão, ó Pai. Que todo jugo seja tirado, quebrado e despedaçado pela tua unção, Pai. A unção do teu Santo Espírito que está aqui nesta manhã, ó Deus. E que nós possamos, Senhor, sentir a tua glória e o teu poder, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Pode se assentar. O tema da meditação desta manhã é a unção que despedaça o jugo. Repita comigo: a unção que despedaça o jugo. Irmãos, nós precisamos entender primeiramente qual era o contexto que o povo de Israel vivia quando Isaías profetizou pelo Espírito Santo de Deus esta palavra. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus, era o povo que Deus escolheu. Quando Deus chama Abraão ali, diz ali em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra aonde eu te enviarei, aonde eu te mostrarei. Exatamente começa a história do povo de Israel ali no capítulo 12 do livro de Gênesis. E Deus ali cumpriu através da história, através ali de Isaac, Jacó, de José também ali no Egito, e depois, posteriormente, a vida de Moisés. E Deus foi cumprindo ali na vida do povo de Israel tudo aquilo que Ele havia prometido. O fato é que em determinados momentos o povo se esquecia do Criador, se esquecia daquele que havia o retirado com mão forte do Egito, se esquecia das promessas de Deus, e então Deus suscitava ali o castigo para aquele povo. E então aquele povo se voltava novamente a Deus, pedia perdão, e Deus novamente restabelecia aquele povo num lugar de honra e num lugar de glória, porque Deus tinha promessas na vida do povo de Israel. O contexto de Isaías é exatamente o mesmo contexto, irmãos. O povo de Israel havia se esquecido do Senhor. Os reis ali que viviam ali naquela época haviam deixado o caminho do Senhor, e o rei era aquele que determinava aquilo que o povo de Israel faria, o Deus que ele serviria. E muitos destes reis haviam virado as costas para Deus. Então Deus levantou mais uma vez uma vara, um bordão, um castigo ali para aquele povo pudesse entender que longe de Deus não conseguiria ser vitorioso, longe de Deus não conseguiria ser uma nação livre, longe de Deus não teria condições de viver a plenitude da promessa de Deus. Então, o contexto aqui que nós acabamos de ler é quando a Síria, a potência militar da época, é levantada ali, começa a perseguir as nações ali vizinhas. E Israel estava inserido também nesse contexto. O povo de Israel vivia uma época de perseguição e medo ante o reino assírio.
que era a potência militar ali, aquele que dominava, era o reino que tinha autoridade ali sobre o mundo da época. Israel caiu na idolatria e vivia um tempo de apostasia, um tempo de falta de fé, virou as costas para Deus, e por isso a Síria então veio sobre Israel para dominar, porque Israel havia se esquecido do Criador, Israel estava longe de Deus. Então Deus ali levanta a Síria e usa a Síria como um instrumento para que Israel reconhecesse a sua pequenez e a grandeza de Deus. Irmãos, ali a Síria era como um jugo, era como uma cadeia, era como uma cangalha no pescoço de Israel. E quando eu meditava nesta mensagem, quando eu meditava nesta palavra, irmão Pedrinho, eu me lembrei de quando eu era menino ali, eu morava na cidade de Itatiba, e todas as manhãs eu ouvia um barulho peculiar, irmão Augusto, um barulho que eu ouvia ao longe, como um ranhido, como se uma madeira tocasse na outra e ficasse ali fazendo um barulho estranho. E eu perguntava ao meu pai, o que seria isso? Que barulho é esse? Ele disse, isso é um carro. Aí eu pensei, mas eu nunca vi um carro tão barulhento quanto esse. Eu nunca vi um carro fazer tanto barulho quanto esse. E a minha curiosidade foi aumentando, e todos os dias, aquele mesmo horário, aquele mesmo barulho, eu falei, mas que tipo de carro seria esse? E então a minha curiosidade me levou até o lugar aonde aquele carro passava. Qual foi a minha surpresa, meus irmãos? Quando eu chego ali, eu vi um carro de madeira, com rodas de madeira, muito rústico, puxado por vários animais. Aproximadamente 6 animais ali, 6 bois que puxavam aquele carro. E não eram bois pequenos, irmão Augusto, não eram bois fracos. Irmão Cavinati, eram bois grandes, fortes. E eu comecei a analisar ali, mas como é que pode um animal tão forte, um animal tão vistoso, ser controlado apenas por um homem e puxar um carro como esse? Carregar tanto peso como este carro carrega. E aí eu perguntei para aquela pessoa que dirigia aquele carro, como você consegue controlar esses animais? Aí ele me disse, é por causa do jugo que está sobre o pescoço deles. O jugo que está sobre o pescoço desses animais é que torna possível o meu controle sobre eles. E diante desta palavra eu me lembrei desta passagem, irmãos. E quando o povo de Deus ali se esqueceu, quando Israel se esqueceu de Deus, era exatamente essa situação em que ele se encontrava. Ele era controlado por uma força que não era maior que a força do seu Deus, que não era maior que a força do Deus Jeová, porém, como havia um jugo no pescoço daquele povo, ele era controlado facilmente pela mão dos homens. E é exatamente isso, muitas vezes, é o que acontece em nossas vidas. Somos controlados por vícios, somos controlados por situações da vida, na qual, olhando aparentemente, são situações que não deveriam nos controlar, mas por causa do jugo que está sobre o pescoço, por causa do peso que está sobre os ombros, nós somos controlados por aquilo. Somos levados por uma série de lugares, porque estamos controlados pelo peso do pecado. Estamos controlados pelo peso da mão do inimigo, da mão da impiedade. Mas nesta manhã, eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Que existe uma unção que despedaça todo o jugo que está sobre o pescoço, sobre o ombro, e retira todo o peso para a glória e honra do nome do Senhor. Deus dá o escape ao povo de Deus, o tempo e a hora certa, meu irmão. O povo de Israel ali clamou e pedia um escape, e quando
quando Isaías declara, ele está dizendo exatamente isso. Esta situação não vai ser duradoura, esta situação não vai durar para sempre, mas virá sobre o meu povo uma unção sobrenatural, que há de tirar todo o peso e todo o jugo, e haverá liberdade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Era exatamente este o contexto em que Isaías estava profetizando a Israel. A única maneira de se quebrar o jugo, meu irmão, o jugo que prende o homem, o jugo que nos afasta de Deus, que nos coloca numa vida de pecado, a única maneira de quebrar este jugo da escravidão é a unção de Deus, é a unção do Espírito Santo de Deus. E aquele que não tem unção de Deus sobre a sua vida, ele não consegue ser liberto na totalidade. Ele vive com um jugo, ele vive preso, ele vive controlado pelas situações do mundo, ele vive controlado por aquilo que o mundo dita, por aquilo que o mundo diz, por aquilo que o sistema de hipocrisia, de idolatria do mundo atual leva aquela pessoa a seguir. Mas a unção de Deus nos torna livres, a unção de Deus nos torna libertos, a unção de Deus nos torna, aleluia, servos do Deus Altíssimo. A unção é a mola mestra, é a mola principal, é aquilo que controla, é a mola principal, é o principal ali do reino de Deus, o ingrediente principal do reino de Deus. O crente que não tem unção, meu irmão, ele não consegue sobreviver, ele não consegue se movimentar. É a unção que promove o movimento, é a unção que promove a nossa fé, que nos leva adiante. Meu irmão, se a unção de Deus não estiver sobre a tua vida, você não consegue dar um passo na direção do reino de Deus, você não consegue dar um passo na direção das coisas espirituais, você não consegue ofertar, não conseguimos orar, não conseguimos jejuar, porque a unção é a mola mestra, aquela que controla, que nos leva adiante. Quem não tem unção, meu irmão, de Deus em sua vida, não consegue ter uma vida espiritual na plenitude, não consegue ter uma vida cristã na plenitude. Devemos nos apoderar desta unção, e é exatamente este o convite, esta é a proposta desta manhã, para que nós nos apoderemos desta unção de Deus e levemos uma vida espiritual na plenitude, uma vida cristã na plenitude, sejamos crentes fortes, libertos, que não haja jugo sobre nossa vida. A unção nos leva a uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vejamos que ainda estamos vendo alguns pontos desta unção e a importância que ela tem sobre a nossa vida. Não podemos conseguir a unção de qualquer maneira, de qualquer jeito. A unção do Espírito Santo é o ar dos pulmões da nossa alma. É o que nos dá condições para suportar as dificuldades. Ela varre ciscos e picuinhas da vida, que aglomeram a vida dos filhos de Deus. Meu irmão, quando um vizinho se levanta contra ti, quando o seu chefe se levanta contra a tua vida ali no teu emprego, se a unção de Deus não for na tua vida, você não é capaz de aguentar e suportar a pressão. Quando o diabo se levanta contra nossas vidas, se nós não estivermos na unção de Deus, nós não aguentaremos a pressão no mundo espiritual. Mas eu louvo a Deus porque sobre este ministério, sobre esta igreja, existe uma unção sobrenatural, e é fogo sobre toras que nunca se apaga, nunca se apaga. A unção de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, e a oportunidade é hoje de aumentar e buscar mais e mais. E se você quer essa unção, peça a Deus que Ele está aqui nesta manhã. A unção é o ar dos pulmões da alma, meu irmão. Ninguém sobrevive sem o oxigênio nos pulmões. Seja quem for, a Bíblia me autoriza a dizer que sem a unção de Deus na vida, nenhum cristão é capaz de sobreviver espiritualmente. Aleluia.
E eu dou glória a Deus porque eu já sinto a unção de Deus neste lugar. Eu já sinto a glória de Deus neste lugar, meus irmãos. Quando eu olho para a vida dos irmãos, eu vejo, aleluia, os irmãos aqui neste lugar, esta manhã. Poderiam estar em outros lugares, mas estão aqui. Por quê? Porque a unção te atraiu para este lugar, meu irmão. A unção de Deus atraiu a tua vida para este lugar. Aleluia, é a unção que nos move, que nos movimenta e nos leva a buscar a presença de Deus. A conquista desta unção, meus irmãos, não é por mérito humano. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu pratico boas obras. Não é porque eu participo de um grupo de apoio na sociedade. Não é por isso que eu recebo a unção. Não é por isso que ela vem sobre a minha vida. A unção, aleluia, ela vem sobre as nossas vidas quando o nosso coração tem prazer em buscar a presença de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, controla o meu ser, controla os meus pensamentos, controla a minha vida. Aí a unção vem sobre as nossas vidas. O nosso nome é escrito no livro da vida, e nós caminhamos nesta terra, aleluia, como peregrinos, como cidadãos dos céus. Irmão, nós estamos aqui nesta terra de passagem. A tua pátria não é aqui. Existe um lugar reservado para ti, lá na glória, aleluia. A rua onde você vai morar é pavimentada com ouro fino, aleluia. O mar que está de frente com a tua sacada no céu é de cristal, e você é um cidadão abençoado por Deus, aleluia. Pode aplaudir a Jesus, porque a glória é dele mesmo. Oh, aleluia. Não é por méritos humanos que nós recebemos a unção de Deus, é pela nossa busca sincera a Deus. Vejamos então, irmãos, alguns pontos que indicam as características da unção de Deus, dessa unção que quebra qualquer jugo do inimigo. Primeiro aspecto da unção é que a unção, ela tira o peso da opressão. O que seria o peso da opressão? Sabe quando a pessoa se levanta pela manhã e parece que sobre os ombros dela ela leva uma carga de 500 quilos, 1 tonelada. Ela levanta, mas é como se ela não conseguisse erguer a cabeça. Tamanho é a opressão que ela vive, problemas, dificuldades que a entristecem e a levam a uma vida de tristeza e depressão. A pior coisa que existe na vida de um ser humano é quando ele não consegue caminhar por algo que o tem atrasado, algo que tem impedido a sua caminhada, por causa do peso que ele carrega. Ninguém é capaz de suportar levar uma carga além daquilo que ela consegue levar, mas o fato é que a opressão, o peso espiritual, ele leva o homem para baixo. A tendência é levar o homem para baixo e deixá-lo ali, preso em uma circunstância, uma situação de derrota. Era assim que o povo de Israel se sentia, circunscrito, um povo podado, como um pássaro fora do ninho, como um povo que não tinha uma razão para cantar. E muitas vezes essa é a situação do ser humano, por causa da opressão e do peso desta opressão. Acontece com frequência muito maior do que possamos imaginar. O peso que oprime, o peso que enfraquece, que debilita e desanima a ponto de levar ao desespero e até a morte espiritual. Este peso, esta opressão tem levado muitas pessoas à morte. Às vezes nós olhamos os noticiários e pessoas tirando a vida, e quando nós analisamos a vida daquela pessoa, nós dizemos: mas por quê? Uma pessoa que aparentemente não tinha motivos para fazer isso, e acabou fazendo. Por quê? Porque a opressão coloca um jugo no pescoço. E irmãos,
Nós não fomos criados para vivermos em prisões. Nós fomos criados para viver em liberdade, e liberdade no Espírito Santo de Deus. Por isso que toda vez que o ser humano, que uma pessoa, ela vive presa, com um jugo no pescoço, ela é levada a uma vida de derrota, é levada a uma vida de desgraça, é levada a uma vida onde a alegria não faz parte do viver e do dia a dia. É isso que a opressão faz. Põe um peso nos ombros, um jugo no pescoço. E o crente sem unção é como um veículo sem motor. Aquela pessoa que não tem unção em sua vida, a unção do Espírito Santo de Deus, é como um veículo sem motor, um carro sem motor, mano. Vamos analisar. Se a lataria estiver ruim, mas o motor estiver bom, você chega em qualquer lugar, meu irmão. Mas se a lataria estiver linda, maravilhosa, se a suspensão estiver boa, a parte elétrica do carro estiver boa, mas se não tiver motor, você não sai do lugar. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? O crente sem unção é da mesma maneira. Não sai do lugar. Pode até ser bonitinho, pode até aparentar ser ali abençoado, pode até ter um brilho diferente, mas se não tiver unção de Deus na vida, não sai do lugar, não prospera e não consegue chegar às mansões celestiais. É um carro sem motor, não sabe para onde vai, e o seu fim é o abandono e o esquecimento. O crente sem a unção de Deus, a pessoa sem a unção de Deus, é como um pescador que vai pescar e não leva um anzol. Qual é a razão de um pescador ir pescar? Quais são os instrumentos que ele precisa para fazer uma pescaria? Ele pode levar um caniço bom, irmão Augusto, pode levar uma vara boa, pode levar uma linha boa, da melhor qualidade, mas se não levar o anzol não adianta nada, é perca de tempo. O crente sem unção é da mesma maneira. O cristão sem a unção de Deus em sua vida, ele não consegue realizar aquilo que Deus tem projetado para ele. Então nesta manhã, a proposta, meu irmão, do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que nós busquemos esta unção até transbordar, e a glória de Deus virá sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O crente ungido vence as maiores batalhas espirituais. Como é que é isso, evangelista? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o verso 13. Assim tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Irmãos, um exemplo aqui de um crente ungido, um homem que foi ungido por Deus. E diz aqui a palavra do Senhor que quando ele foi ungido por Deus, o Espírito de Deus se apoderou de sua vida. Meu irmão, se você quer que o Espírito de Deus entre na tua vida, se Ele quer que Ele te controle os teus pensamentos, a tua vida e os teus passos, é preciso que a unção de Deus venha sobre a tua vida. E eu digo para ti, meu irmão, hoje é o dia, esta manhã, manhã de domingo, é o dia em que Deus quer transbordar a tua vida com esta unção poderosa, unção do céu, a cachoeira, aleluia, que sai do trono de Deus, já está passando por este lugar, está sendo derramado sobre a tua vida, uma unção sobrenatural, que vai mudar a tua história e mudar a tua vida. Se você quer, diga amém. Depois de ser ungido, Davi derrotou o gigante Golias, venceu batalhas e se tornou rei. Meus irmãos, não é porque Davi tinha um bom aspecto, porque a palavra de Deus diz, Dr. Gordon, que ele era um menino, era o último da fila, e além de tudo era ruivo. E nós sabemos que a sociedade daquela época, irmãos, não aceitava. Somente aqueles que tinham um porte, que tinham uma condição, eram considerados.
Tanto é que quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, quando chega o primeiro, ele fala: certamente é este. Olha como ele é. Lembra do carro sem motor? Lembra do pescador sem anzol? Era assim que Samuel estava olhando para aqueles homens. Mas Deus diz: atenta para mim, Samuel, porque eu não julgo como os homens, eu não julgo pela aparência, eu julgo naquilo que está no coração. E o coração de Davi era puro diante de Deus. Davi não se tornou rei porque tinha condições, porque tinha capacidades físicas, intelectuais para ser rei. Ele se tornou rei porque havia a unção de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Meu irmão, sabe o que garante a tua vitória nesta terra? Sabe o que garante que você será um vitorioso, um servo de Deus? A unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Toda a opressão que havia sobre Israel era um povo oprimido na época de Davi. Os filisteus estavam ali dominando, eles eram servos dos filisteus. Mas quando um homem foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, se levantou um valente que trouxe a liberdade para aquele povo. E todo o jugo que estava sobre Israel foi retirado através da unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Meu irmão, quando um crente é ungido, vale a pena ouvir ele falar. Quando um cristão é ungido, é gostoso ficar perto dele, é gostoso trabalhar perto dele. Aquilo que ele fala é diferente, aquilo que ele transmite é diferente. Existe uma fragrância do Espírito Santo de Deus em suas palavras e em sua vida. Por isso que quando você prega a palavra de Deus no teu trabalho, meu irmão, na tua casa, ninguém resiste, porque existe sobre a tua vida uma unção sobrenatural. E aquele que quer, aquele que busca, não consegue resistir a esta unção. Quando um crente ungido abre a boca, meu irmão, Deus começa a agir. Quando um crente ungido abre a boca, vai para o joelho, vai orar, vai para a oração, vai para o jejum, faz uma campanha, Deus começa a agir, Deus começa a operar. E nós começamos a ver curas acontecer, começamos a ver milagres acontecer por causa do poder da unção de Deus. A unção traz o bom cheiro suave dos mistérios espirituais. Ela afasta os pesares e tristezas e faz bem para a alma. A pessoa que tem a unção de Deus em sua vida, ela não vive murmurando e não vive para murmurar. Ela vive para glorificar o nome daquele que tem o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Esta unção, ela levanta os abatidos e traz um novo tempo de vitória na vida daqueles que tomam posse desta ferramenta de Deus. Isso não é para qualquer um, é somente para aqueles que querem. E se você quer e busca a unção de Deus sobre a tua vida, meu irmão, hoje é o dia, hoje é o tempo, agora é a hora. Você já está sentindo algo diferente aí? Você está sentindo o teu coração bater mais forte? Você está sentindo o fogo do Espírito Santo arder aí no teu coração? É a unção de Deus. A unção tira o peso, meu irmão. Todo problema, dificuldade. Não estou dizendo aqui que o crente que é ungido, que tem a unção de Deus em sua vida, que ele não passa por problemas, não é isso. Ele passa dificuldades, mas ele passa por cima de todas elas, porque a unção de Deus o capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Segundo aspecto da unção, o jugo despedaçado é liberdade. Ou seja, esta unção, ela liberta de quaisquer tipo de opressão e dificuldade de escravidão. O texto de Isaías, irmãos, aqui no capítulo 10 e o verso 27, ele declara que o jugo foi quebrado por causa desta unção.
Esta unção libertaria os hebreus do jugo assírio. É a mesma unção que destrói a obra maligna da feitiçaria. É a mesma unção que traz a cura aos enfermos, que renova a força espiritual do cristão e nos leva a um patamar elevado de compromisso com Deus. É a mesma unção que traria liberdade ali para o povo de Israel. Vejam, irmãos, que Israel estava sendo controlado pelo povo assírio. Era um povo forte. A questão é que Israel era o povo de Deus, e não há ninguém acima de Deus, ninguém acima de Deus. Tanto é que ele mesmo diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Esse é o nosso Deus, é o Deus que está acima de tudo e de todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Este é o nosso Deus. Mas o povo de Israel vivia ali com um jugo no pescoço. E muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, todas as vezes, grave bem isso, meu irmão, grave bem isso, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, o diabo ganha autonomia para colocar um jugo no nosso pescoço e controlar a nossa vida e levar a nossa vida rumo à destruição. Mas quando a unção de Deus está sobre nós, não tem gigante, não tem leão, não tem reino, não tem capeta, não tem inferno que é capaz de nos derrubar, porque a unção de Deus nos fortalece. Aleluia! É ela que nos dá liberdade. A unção reorganiza todas as áreas da nossa vida e nos torna fortes. As dúvidas são rechaçadas e se afastam de nós. Quando a unção de Deus está sobre a vida de alguém, não existe dúvidas em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe dúvidas a respeito da igreja do Deus vivo. Muitos têm criticado a igreja, meus irmãos. A igreja que eu digo de uma maneira geral. Muitos têm criticado, mas se esquecem que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, e quem critica o corpo também está criticando a cabeça. E Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos controla, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda. É Ele que dá esta unção, através do Espírito Santo, para reorganizar a nossa vida. Por que quando alguém tem um encontro com Cristo, a sua vida muda? Pelo menos tem que mudar, porque se não mudar, alguma coisa está errada, está faltando a unção. Mas quando alguém tem um encontro com Cristo, a vida muda, a vida profissional muda. Aonde aquela pessoa coloca as mãos, começa a prosperar. O casamento tem que mudar. A maneira de tratar a esposa, de tratar o esposo também tem que mudar. A maneira de tratar os filhos, a maneira de tratar o chefe, o empregado, o vizinho. Quando a unção de Deus muda, entra na nossa vida, ela muda a nossa vida. E todas as áreas da nossa vida são reorganizadas. Quando a pessoa não tem a unção de Deus em sua vida e não tem Cristo, ele é como se tivesse várias placas, várias setas em sua vida, indicando para lados diferentes. E quando a unção vem, quando Cristo entra, o Espírito Santo de Deus entra, todas essas placas são alinhadas apenas para uma direção: céu de glória. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia! Glória a Deus por esta unção. A unção que despedaça jugos espirituais, endireita as veredas, os caminhos daqueles que almejam. Vejam, irmãos, que não é para qualquer um, precisa querer esta unção, precisa buscar esta unção para recebê-la.
É preciso querer ter um encontro com Cristo e aceitá-lo para receber esta unção. A unção orienta o cristão. Veja, irmãos, o cristão que tem a unção do Espírito Santo, ele não vive desorientado. Ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não vive errando, não vive dando cabeçada de um lado para o outro, porque existe um poderoso Deus que orienta. É aqui, meu servo, a direção é esta, é aqui que você deve ir. Agora não vai não, para agora, fica paradinho aí, não é hora de andar agora, é hora de ficar parado. Não, agora vai, agora é hora de você caminhar. A unção de Deus nos orienta. A unção de Deus, ela abre o canal da revelação divina. O que seria isso, evangelista? O cristão que tem a unção de Deus em sua vida, e quando ela transborda em sua vida, o canal da revelação celestial se abre para ele, e ele começa a entender as coisas espirituais. Quando ele abre a Bíblia, Deus vai revelando tudo aquilo que ele está lendo, ele vai entendendo tudo aquilo que Deus está falando com ele ali, porque a palavra de Deus é revelação do céu, revelação de um Deus que ama os teus servos. Por isso, quando o canal da revelação é aberto, e nós começamos a entender aquilo que Deus tem para nós, o dízimo já não passa a ser uma dificuldade para nós. Dizimar não é mais dificuldade, porque o canal da revelação está aberto. Eu sei que o dízimo, a oferta, os votos que eu faço, as campanhas que eu entro, não é para enriquecer homens, não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer a igreja. É o canal da revelação aberto, mostrando que quando eu oferto é para ganhar almas, é para que a minha família tenha um encontro com Cristo, é para que o meu vizinho tenha um encontro com Cristo, é para que o Brasil, maior celeiro de missionários da terra, aumente ainda mais, porque o canal da revelação está aberto por causa da unção. Aleluia! Só pode entender esse mistério quem está revestido da unção de Deus. A unção orienta o cristão e abre o canal da revelação. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20. João dizendo: e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Como é isso, evangelista? Quer dizer que se eu tiver a unção, eu vou saber de todos os assuntos, da física, do engenharia, da teologia? É isso que você está querendo dizer? Não, meu irmão. Aquele que tem a unção de Deus sabe todas as coisas relacionadas à pátria celestial, relacionadas ao céu de glória. Aquele que tem a unção de Deus, ele não está preocupado com aquilo que o material, com aquilo que a carne, aquilo que a humanidade está preocupada. A preocupação dele está com aquilo que os céus está preocupado, com salvação de almas. Aleluia! A unção evita que cometamos erros grosseiros, pois nos leva a dar ouvidos à voz divina. Quer ouvir a voz divina, meu irmão? Quer ouvir Deus falar contigo? Busca a unção de Deus, busca a unção de Deus, busca esta unção. Quer ser liberto de vício? Quer ser liberto de coisas que têm te envergonhado como cristão? Busca a unção de Deus, porque o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus sobre a tua vida. E essa unção vem sobre ti nesta manhã. A unção que despedaça jugos espirituais, nos liberta de toda sorte de males. Se você precisa de uma libertação, se você precisa que o jugo seja quebrado em alguma área da tua vida, a unção de Deus está aqui, e basta querer para receber no nome de Jesus. Não temas o assírio que te persegue, não temas aquele que tenta te controlar, meu irmão, que tenta te prender, colocar um jugo no teu pescoço. Não temas aquele que te amedronta, problemas, doenças, depressão, dificuldades, toda sorte de males. Não temas.
Há um poder divino sendo derramado em seu favor nesta manhã, que é a unção de Deus. Ei, a partir desta manhã a tua história muda, meu irmão. A tua história muda. Se você quer esta unção, a tua história vai mudar. Olha para o teu irmão e diz assim: a unção de Deus vai mudar a tua história. Meu irmão, mas fala com convicção. Aponta o teu dedo assim, ó. Aponta o teu dedo de profeta para o teu irmão e diz: a unção de Deus vai mudar a tua vida nesta manhã. Aleluia. Todo peso será tirado do teu ombro. O jugo que te prendia vai ser tirado, meu irmão. O jugo que deixa você triste, chateado, e não deixa com que você leve uma vida próspera, será quebrado por causa da unção de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus é para aqueles que buscam. Se você está buscando e quer, meu irmão, você vai receber, porque é dado livremente, gratuitamente, é graça do Senhor Jesus a nós. Vamos em direção a Deus, em busca desta unção, é preciso buscá-la. Vamos buscar, vamos buscar. Sinta o peso da glória de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos agora. Sinta a unção de Deus vindo sobre a tua vida, meu irmão. Sinta esta unção que quebra jugo, esta unção que traz liberdade, essa unção que liberta os cativos. E acontecerá naquele dia, hoje. Aquele dia é hoje, meu irmão. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção de Deus que está sobre este lugar e sobre este ministério. É a unção do Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé, meu irmão, se coloque em pé. Peça a Deus agora: Deus, eu quero esta unção, eu quero receber esta unção. Peça ao Senhor, meu irmão, este é o momento, esta é a hora. Esta é a hora. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora, e a unção de Deus vai vir sobre a tua vida. Peça agora. Após este louvor, o pastor Maurício vai fazer uma oração, meu irmão. E todo e qualquer jugo que estiver sobre a tua vida será quebrado, 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 quebrado por causa da unção de Deus. Existe uma unção sobrenatural sobre este lugar, de revestimento de autoridade sobre a tua vida. Peça agora, peça agora, peça agora. Deus vai ungir a tua boca e você vai pregar a palavra do Senhor. Deus vai te levantar como um pregador do Evangelho no teu trabalho, na tua casa e na tua parentela. Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Abra a tua boca e peça a Deus agora. Derrame o teu coração na presença dEle. Esta unção está sendo liberada sobre a tua vida. Perto quero estar. Diga isso para o Senhor, junto aos teus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo cai em mim, oh
teus pés, Senhor, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há nada que compare a tua unção, Senhor. Que me render e te adorar, Senhor. Tudo cai em mim. Eu quero te ofertar, mas não se compara, Pai. Mas ainda É pouco, Senhor, tamanho a tua unção, tamanho o teu amor, se comparado ao que em mim. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu quero te louvar, eu te louvarei, Senhor. Não importa o que aconteça, Pai, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Fale isso de coração. Não importa, Senhor, o que eu quero estar perto de ti. Eu te adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Oh, te louvarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que importa é estar pertinho de Jesus. Nos lembramos ali de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Uma delas descobriu a unção. Ela não queria saber de outra coisa a não ser estar aos pés de Jesus. E a outra irmã foi lá e reclamou com Jesus: Jesus, ela não me ajuda lá nos afazeres, só quer ficar pertinho do Senhor. E Jesus falou: não faça isso, não reclame da sua irmã. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela descobriu a unção. Você acha que eu vou tirar a unção dela? Mas de jeito nenhum, eu vou derramar mais unção. Quanto mais ela estiver aos meus pés, mais unção, mais unção. Aleluia, irmãos. Por isso vale a pena estar na casa de Deus, porque na casa de Deus há unção. Tem pessoas que não entendem, mas por quê? Você participou de uma campanha, você foi durante 10 dias ininterruptos na igreja. O que é isso? Venha comigo que você vai ver. Venha que você vai descobrir a unção. Dava vontade de continuar mais uma semana inteira. Estava bom demais. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. À noite nós teremos mais um culto maravilhoso às 19 horas. Uma mensagem que vai falar profundamente ao teu coração. Se você tiver a oportunidade de vir à noite, venha também. Aleluia. Por causa de mim, por causa do Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu essa mensagem?
Alguns que vieram pela manhã já ouviram, né? Mas ela vai ser pregada novamente hoje à noite. Se você quiser ouvir novamente, a palavra de Deus será pregada nesta noite, no culto das 19 horas. Amém? E na segunda-feira também a noite da vitória. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Cumprimente então agora o seu irmão, aquele que está próximo de você, na paz do Senhor. Diga: a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Que Deus nos abençoe de volta para os nossos lares. Os santos anjos de Deus nos acompanhem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.